Um elefante que impressionou a todos com seu tamanho. Um animal que foi roubado do seu habitat natural e ainda viu a sua mãe ser morta por um caçador. Esse elefante teve uma vida de muito sofrimento, sendo submetido ao uso de bebidas alcoólicas, ao qual se tornou dependente. Fique até o final e conheça a história de Jumbo, o elefante que inspirou o famoso desenho animado Dumbo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Conheça a loja de roupa do canal. Lá tem várias camisetas com temas sobre o mundo animal. Clique no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado. Jumbo nasceu no Sudão por volta de 25 de dezembro de 1860. Ele foi capturado por caçadores logo após presenciar a morte da sua mãe. O bebê elefante foi vendido a um negociante e explorador de animais italiano chamado Lorenzo Casanova. Esse homem transportou os animais que ele comprou no Sudão até Suez e depois atravessou o mar Mediterrâneo até Twist. Esses animais foram vendidos para um zoológico alemão. Mais tarde o elefante foi importado para a França, onde permaneceu em um zoológico de Paris. Em 1865, Jumbo foi transferido para o Zoológico de Londres, onde nos anos seguintes se tornou o favorito do público devido ao seu tamanho. Jumbo, enquanto esteve em Londres, quebrou ambas as presas e quando elas cresceram novamente, ele as esmagou em uma pedra em seu recinto. Ainda em Londres, Jumbo tinha um guardião chamado Matthew Scott. Em 1882, um superintendente do Zoológico de Londres, chamado Abraham Bartlett, gerou polêmica com sua decisão de vender Jumbo a um artista americano. Abraham tomou essa decisão com medo que a crescente agressividade de Jumbo causasse um desastre público. Contudo, a venda do animal deixou os cidadãos de Londres assustados, porque consideravam essa negociação uma grande perca para o Império Britânico. Jumbo era tão amado que cerca de 1000 crianças escreveram para a rainha implorando-lhe que não vendesse o animal. Apesar de diversas ações judiciais que alegavam que a venda do animal violava os estatutos de vários zoológicos, o tribunal manteve a venda do elefante. Matthew Scott, que até então era o guardião de Jumbo, decidiu ir até os Estados Unidos com o animal, onde seria entregue para o comprador Barnum, um dono de circo. Em Nova York, Jumbo foi exibido no Madison Square Garden, arrecadando em apenas 3 semanas o suficiente para recuperar o dinheiro que foi usado para comprar o elefante. Em 17 de maio de 1884, Jumbo foi um dos elefantes que cruzaram a ponte do Brooklyn, demonstrando o quanto elas eram seguras. Infelizmente, em 15 de setembro de 1885, Jumbo morreu. Esse trágico acontecimento foi em um pátio ferroviário, em São Tomás, uma cidade do Canadá. Naquela época, o circo cruzava a América do Norte de trem, e São Tomás era um ótimo local, tendo em vista que muitas linhas ferroviárias passavam por lá. Jumbo e os outros animais já haviam acabado suas apresentações. Enquanto eram levados para o vagão, um trem atingiu Jumbo, tirando a vida do animal em poucos minutos. Barnum relatou que um jovem elefante do circo, chamado Tom Thumb, estava andando pelos trilhos, e Jumbo tentou levá-lo para um local seguro. Barnum afirmou que o trem atingiu e matou Tom primeiro, e logo depois acertou Jumbo em cheio. Outras testemunhas apoiaram essa história de Barnum. Já os jornais relataram que a locomotiva atingiu Jumbo matando, mas deixando Tom com a perna quebrada. Outra versão dizia que Jumbo estava em péssimas condições de saúde, e antes de voltar para Nova York, os donos do circo precisariam se livrar do animal antes de serem acusados de maus tratos. Então eles deixaram o animal ser atropelado. Muitos objetos metálicos, como moedas inglesas, rebites, chaves e até um apito policial, foram encontrados no estômago de Jumbo. Barnum separou parte do elefante com o intuito de atrair espectadores curiosos. Após uma turnê com o circo, Barnum doou ao Museu Americano de História Natural de Nova York o esqueleto de Jumbo. O coração do elefante foi vendido à Universidade Cornell em Nova York e foi perdido em 1940. O nome Jumbo significa tamanho grande. Tempos depois, alguns ossos de Jumbo
foram levados para o Museu de História Nacional, sendo possível descobrir o real tamanho de Jumbo. Essa análise constatou que o elefante teria 3,20 metros e não 3,45 metros. Essa altura era normal para um elefante africano depois dos 30 anos. Porém, quando Jumbo morreu, ele tinha 24 anos, ou seja, ele cresceria bastante ainda e provavelmente seria um dos maiores ou maior elefante que já existiu. Esse incrível elefante inspirou a história do desenho infantil Dumbo. Se você tem alguma informação que corrija ou complete esse vídeo, deixe nos comentários. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curta e compartilhe e me ajude a alcançar a próxima meta de 5.000 inscritos. Muito obrigado e fui!